Boa noite, meus amores. Quanto tempo, hein? Tem um bom tempo que eu não apareço por aqui. Bom, mas para começar novamente a pegar a rotina de lives, eu já peguei uma pessoa especial para vocês. E hoje nós vamos falar com Luciano Marçal. Sim, Luciano Marçal. Eu vou deixar aqui com que ele se apresente para vocês, falando as suas especialidades, o que ele tem, né? As especialidades dele, quais são. Opa, peraí, ele já tá aqui. Mas enfim, hoje o dia, a noite, né? É todo especial, todo especial. Vamos aproveitar esse setembro amarelo para falarmos sobre ansiedade, sobre estresse, que é o mal de quase todas as pessoas neste mundo. Eu acredito se não todas, né? Quem é que não vive um pouquinho de estresse? Mas eu estou vendo que o nosso convidado especial já está aqui e eu estou muito feliz. Então, Luciano Marçal, vou chamar ele, aí ele apresenta para vocês e aí a gente começa o nosso bate-papo de hoje, tá bom? Então vamos lá, só um minutinho que eu já vou colocar ele aqui. Vamos ver, vamos ver. Vamos convidar um participante aqui, que é o nosso convidado. Só você entrar aí, só você aceitar. Oi, Luciano! Gente, esse é o nosso convidado de hoje. Seja bem-vindo, Daniel. Opa, Daniel. O Sérgio também, seja bem-vindo. Mas vamos lá. Vamos fazer essa pessoa linda aqui. Então, Luciano, se apresente aí para todos que estão online. Todo mundo está querendo te conhecer, né? Porque eu falei tanto de você. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Primeiro gostaria de agradecer a Sheila, né, pelo convite. Estou muito honrado aí de ter sido convidado pela coach Sheila. Muitos de vocês aí já conhecem ela, né? É uma satisfação para mim poder participar dessa live com vocês hoje, né? Então, eu sou enfermeiro de formação, né? Tenho algumas especialidades aí dentro da psiquiatria, vivência, mais de 10 anos dentro da psiquiatria. Eu fiz especialização em psiquiatria e saúde mental. Então, já trabalhei em CAPS, em Centro de Atenção Psicossocial, em UPAs, né, Unidade de Pronto Atendimento, e também numa unidade de estabilização psiquiátrica, né? Mas também atuo em outras áreas dentro do segmento de assistência, onde a gente encontra todo tipo de paciente, inclusive os pacientes que sofrem aí de problemas de saúde mental, como ansiedade, depressão e outras patologias dentro da saúde mental. É isso aí. Ou seja, tem uma bagagem boa e muita experiência e histórias para contar, hein? Mas seja bem-vinda, Poliana. Poliana tá falando. Boa noite, Lu! Então vamos lá, olha. Nós recebemos algumas perguntas e vamos responder elas para vocês, porque eu pedi com antecedência, né, nos grupos que eu administro. E conforme vocês forem tendo também alguma pergunta, vocês escrevam aí, eu vou tentar, nós vamos tentar responder todos vocês, tá bom? Mas assim, já de cara, né? Luciano, você pode nos explicar o que é estresse e ansiedade? Qual a diferença entre os dois? Sim. O estresse, ele está muito atrelado à sua rotina diária, né? Então, você pode... Boa noite, Ana. Tudo bem? Então, assim, seja bem-vinda. O estresse, ele está relacionado às suas atividades diárias, né? Então, muitas vezes as pessoas confundem um pouco estresse com ansiedade ou depressão. A pessoa estressada, muitas vezes, é uma situação momentânea, porque ela teve um monte de afazeres durante o dia, acabou tendo algumas coisas mal resolvidas, ela aciona algum gatilho ali, ela acaba ficando estressada. A pessoa ansiosa, né,
São aquelas pessoas que geralmente sofrem de TAG, né, ou TAB. Né? O TAG é o transtorno de ansiedade generalizada. Ele não tem um motivo aparente. Qualquer coisinha ele fica estressado, né? E ansioso. Então, vamos dar um exemplo prático. Eu mando um WhatsApp lá para a Sheila, né? E a Sheila visualiza, me ignora com sucesso. 30 segundos depois ela não respondeu, eu já fico aqui na ansiedade. Meu pai do céu, por que que a Sheila não respondeu o meu WhatsApp? A pessoa não consegue controlar os seus impulsos, né? E constantemente, muitas vezes, acaba tomando atitudes precipitadas por conta da ansiedade. É isso aí. Então, mas muitas pessoas, muitos de nós sofremos com ansiedade e com estresse. E eu gosto, né, de falar muito sobre esses dois assuntos, porque é algo que acontece diariamente com a gente. Vocês já repararam que sempre vocês têm um pico de estresse alto, numa determinada hora do dia de vocês? E nós temos que reconhecer esses gatilhos. Porque quando nós reconhecemos esses gatilhos, a nossa vida, ela tem mais sentido, mais significado, e a gente tem uma vida assim com mais leveza. Porque muitas vezes, quando a gente entra em estresse e não sabe lidar com esses estresses, a gente acaba emendando uma crise e outra, e quando chega no fim do dia, você está com aquela enxaqueca que acontece e muitas vezes com frequência. Nas clínicas onde você trabalha, tem muitas pessoas que reclamam de sintomas que acabam adquirindo por causa da ansiedade e do estresse, Luciano? Sim, as pessoas apresentam dores, tem algumas pessoas que estão pedindo para entrar, tia Sheila. Talvez precisa liberar ela aí. Não? Não? Não. Tem gente que não está conseguindo achar, não sei o que está acontecendo. É que você não está aparecendo ao vivo para algumas pessoas, não sei o que está acontecendo, mas tudo bem, vamos continuar lá. Isso daí é problema no Instagram mesmo. Às vezes o Instagram não manda para todo mundo e aí fica com essa. Mas fala para eles ir recarregando a página até aparecer ao vivo. Fala para entrar na minha página. Isso. Pessoal, então, quem está tentando entrar, tenta entrar na página da Sheila Rocha, né? E vai recarregando a página e em algum momento você consegue acessar lá. É muito comum as pessoas reclamarem que sentem dores, né? Dores musculares, sentem dores de cabeças fortíssimas, como se fosse uma cefaleia, porque não conseguem identificar muito quais são seus próprios sintomas. Ela não se conhece muito bem e começa a reclamar, estou com uma dor de cabeça hoje, estou com umas dores por todo o corpo, né? E esse tipo de situação. No estômago, apresentam diarreias, tudo por conta da ansiedade. As pessoas ansiosas, assim, em termos gerais, elas têm sérios efeitos colaterais. Olha, eu estou com um piri aqui hoje, não sei o que está acontecendo, mas de repente ela está esperando uma notícia para chegar. Será que cai meu pagamento hoje? Né? Será que eu vou receber uma notícia boa? Será que meu marido vai chegar no horário ou vice-versa? Então ela já fica ansiosa e começa a ter efeitos colaterais por conta disso. É muito incrível isso. Olha, eu vou falar para vocês que eu ia muito para o hospital com crise de ansiedade e não sabia o que era. E sabe qual era o sintoma que me dava, Luciano? Era dor de cabeça. Eu tinha muita enxaqueca, muita. E aí, teve 3 vezes que eu fui para o pronto-socorro, né, no 24 horas, com enxaqueca para tomar, né, a famosa injeção. E eu peguei o mesmo médico nas 3 vezes. Até Exatamente. Uma vez ele falou assim, olha, é o seguinte, você está com crise de ansiedade e se você não tratar, você vai acabar tendo um AVC. E ele ainda falou, procure um psicólogo. E eu falei assim, não vou procurar psicólogo não, psicólogo é coisa de louco, eu não vou procurar psicólogo. Olha a ignorância da pessoa, mas eu falei isso, confesso que eu falei isso. Porque eu não entendia que as dores de cabeça estavam atreladas ao meu emocional e eu precisava de buscar a orientação de um profissional para poder me curar. E isso acontece com muita frequência, não acontece, Luciano? Acontece. Inclusive, muitas pessoas procuram serviços de urgência e emergência, como, por exemplo, a gente tem as UPAs, né?
com queixa de dor torácica, né? Você pensa assim, a pessoa não tem problemas, não tem comorbidades, não tem históricos e, de repente, começa a apresentar esse tipo de sintoma. Quando você chega na emergência, passa pela avaliação, o médico normalmente vai encaminhar você para fazer um eletrocardiograma, para coletar uma enzima cardíaca, que são exames que você identifica alguma situação desse tipo. E, na verdade, é só ansiedade. O que aconteceu? Ah, olha, o que aconteceu que você está muito ansiosa com essas dores? Aí você vai buscar um pouco o histórico. Ah, eu briguei hoje lá em casa e daí não estou me sentindo muito bem. Né? E algumas pessoas podem realmente evoluir para algumas outras situações, mas na maioria das vezes é o quadro de ansiedade não detectada e muitas vezes a pessoa não admite que é ansiosa. Ela é toda espalhafatosa, isso, aquilo e tal. Tudo para ela tem que ser para ontem e ela não consegue enxergar e admitir que ela precisa traçar ali uma orientação profissional, um plano terapêutico, muitas vezes entrar até com um processo de medicação para poder ajudar a controlar essa ansiedade. E é incrível como que uma coisa leva a outra. Né? Por isso que é importantíssimo nós nos conhecermos, nós sabermos qual é a causa, por que eu fiquei assim, por que eu estou me sentindo assim. Porque muitas vezes acontece aquilo, né? Você está com falta de ar, você está com o coração acelerado, e começa a sentir outros sintomas, como dor de cabeça, né? Como insônia, à noite você não tem insônia. E aí você não sabe por que você está assim. Então, nós temos que aprender a nos mapear, não é? Nós temos que aprender a nos mapear e procurar saber como que eu cheguei a esse estado. Por isso que é tão importante nós procurarmos um profissional de saúde. A maior dificuldade das pessoas é identificar que precisa de ajuda, né? Que tem o problema, não consegue identificar, muitas vezes não tem orientação, não consegue admitir, controlar a sua ansiedade, os seus problemas do dia a dia, e ela acha que ela não precisa de ajuda, que ela simplesmente é ansiosa por natureza e que é normal, eu sou assim mesmo, porque não sei o que quer, e é assim que eu quero ficar. E às vezes tem sérios problemas de condutas sociais, no trabalho, em relacionamentos, por conta de não admitir que precisa de ajuda para esse controle de ansiedade. Para tudo, algumas pessoas são ansiosas para algumas situações direcionadas ou tem aqueles transtornos generalizados. Qualquer coisinha, ela já se descompensa. Verdade, qualquer coisinha. Olha só, a Neiva está falando que já teve 2 AVCs. 2, olha só. Né? Neiva, se você conseguir colocar aqui como que você está superando esses momentos, né? O que você está fazendo, se você já procurou um profissional, escreve aí pra gente. Tô curiosa para saber como é que você está, hein? Então escreve aí pra gente. Mas olha só, teve algumas pessoas que fizeram muitas perguntas e nós já respondemos algumas delas aqui no nosso bate-papo. Mas tem uma pessoa que ela fez uma pergunta interessante. Né? Que eu fiquei até curiosa para saber a resposta. Que muitas vezes a pessoa tem crise de tontura e acha que é labirintite. E não é. É ansiedade. Isso é muito frequente, porque é a primeira vez que eu escuto falar sobre isso, né? Relacionar a tontura com a ansiedade. Tem pessoas que têm até o que nós chamamos de uma síncope, né? Que acaba tão ansiosa, ela tem tanta dificuldade em controlar suas emoções que ela acaba desmaiando, né? O organismo acaba se desligando, Nossa. Ela entra num colapso assim, e o organismo é inteligente. Toda vez que ele começa a entender que tem alguma coisa errada, ele começa a ter sérias reações. Pessoas fazem reações alérgicas, né? Pessoas têm palpitações, apresentam arritmias, né? Taquicardia, né? Tem sensação de morte, de medo, né? E tudo isso, muitas vezes as pessoas não conseguem identificar. E já pensa que é alguma coisa relacionada à sua fisiologia, e muitas vezes não é pura ansiedade. E é difícil identificar isso às vezes, né? Então você tem que, às vezes, como você bem falou, ter orientação profissional, procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra, um profissional de saúde,
para fazer uma triagem, né? Contar a sua história, a tua rotina de vida, esse comportamento que você apresenta, para você poder ter ajuda, né? E é importante nós sabermos, né, que para nós melhorarmos, nós precisamos muito de humildade, né? Reconhecer e aceitar o nosso estado. E esse momento, né, onde que nós temos que reconhecer, é importante nós sabermos que existem muitos profissionais na área e muitos profissionais que podem nos ajudar. E quando vocês forem nesses profissionais, é importante você ser muito sincero com tudo que acontece dentro de você. Porque tem muitas pessoas que elas têm vergonha de falar o que aconteceu na vida delas. Às vezes, são pessoas que passaram por abuso, não é? E aí essa pessoa cria uma ansiedade e quando chega essa ansiedade, ela acaba ficando naquele momentinho ali de um pouquinho de depressão e quando não cuida, aí a depressão chega e chega para valer, né? Para vocês terem uma proporção de estatística, nós temos no mundo hoje mais ou menos pouco mais de 7 bilhões de habitantes e, segundo as últimas informações da Organização Mundial da Saúde, mais de 33% da população mundial sofre de ansiedade ou depressão associada. E boa parte dessas pessoas que têm esse CID, né, esse Código Internacional de Doença, eles não são identificadas ou não fazem tratamento. Então, imagine vocês a quantidade de pessoas que vivem ao nosso redor no dia a dia, no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, de estudos, que são ansiosas e não fazem acompanhamento e muitas vezes a gente não percebe e essas pessoas acabam evoluindo para outras patologias e outros comportamentos sociais que a gente não consegue ajudar. Porque quando você vai fazer uma abordagem, você imagina, eu, ansioso? Você está de brincadeira, eu sou tranquilo, eu falo com tranquilidade, não brigo com ninguém, né? Tenho uma família tranquila, eu trabalho, eu estudo, né? Então ela não admite esse comportamento. Mas quem está um pouco externo e tem os primeiros contatos com a pessoa, que tem um pouquinho de percepção, facilmente ele percebe que aquela pessoa precisa de ajuda. Mas o primeiro passo para ser ajudada é ela admitir que tem ansiedade e precisa ser ajudada. Exatamente. E ansiedade, se nós formos estudar a fundo, né, a gente vê que ansiedade é normal nós termos no nosso corpo. Só que quando ela começa a atrapalhar a nossa vida pessoal, a nossa vida profissional, o nosso convívio com os nossos amigos, aí é o momento de pedir ajuda. E nós temos que reconhecer quando é que ela começa a atrapalhar. Porque, falando aqui bem claro, vamos dar um exemplo aqui de como começa a atrapalhar a vida, né, emocional, assim, a vida, vamos falar assim, entre um homem e uma mulher. O relacionamento, as horas íntimas do casal acabam não acontecendo, porque a pessoa está tão ansiosa, que não acontece. Então, nós temos que aprender a lidar com os nossos, né, a reconhecer o nosso corpo. E quando a gente reconhece o nosso corpo, a gente evita muita coisa. Os profissionais hoje em dia, eles estão procurando muitos profissionais na área de saúde emocional para estar contratando as pessoas que vão trabalhar para eles. Por quê? Porque tem muitas pessoas que quando eles acabam contratando e tem problemas emocionais, acaba dando muita despesa para a empresa, acaba dando muito problema, né, em relação a faltas, em relação a brigas no trabalho, e isso não é legal. Então, a gente quer ter um emprego, ser bem remunerado, ser aceito pelos colegas de trabalho, ter sucesso em tudo que nós fazemos, nós temos que nos conhecer, saber como que o nosso corpinho lindo funciona. Porque esse aqui é uma máquina, gente. A gente precisa lidar com essa máquina maravilhosa que é o nosso corpo. Queria fazer bem-vindo, Sheila, a Poliana, a Luíse, e que são minhas alunas, né? Opa! Elas são minhas alunas, inclusive daqui a alguns dias nós vamos para uma unidade de estabilização psiquiátrica, porque elas vão estagiar lá saúde mental, né? Que tem uma demanda gigantesca
onde nós pegamos vários tipos de situações com pacientes com problemas psiquiátricos, né? Também entrou a Camila Susan, que também é aluna minha, seja bem-vinda, né? Seja bem-vinda. Estamos debatendo aqui, meninas, a respeito do que a ansiedade ela atrapalha de forma geral na nossa vida. A Sheila tocou num assunto bem importante, que é a questão do relacionamento. A maioria de nós tem relacionamentos conjugais ou namoros, coisas assim, né? Nossa vida normal. Muitas vezes atrapalha até a libido, né? Atrapalha a tua relação com o seu cônjuge, né? Qualquer coisinha ali não tem paciência para as coisas, qualquer coisinha desenvolve aquela ansiedade, se irrita, se estressa e acaba tendo que tomar ali uns remedinhos. A gente até costuma brincar, né? Escuta, você não está bem hoje, já tomou teu remedinho? Bom dia, como é que você está? Tomou o remedinho hoje? Tomei meu Rivotril, tomei meu diazepam, são medicações ansiolíticas. Então hoje vai dar boa, hoje está tudo bem. Pronta para estudar, pronta para trabalhar, pronta para os afazeres que tem de rotina, cada um com a sua aí durante o dia, né? A Ana também, aluna minha, seja bem-vinda aí, Ana Ru, não é o Natal, mas é o Ru, né? São nossos alunos lá também, né? Sejam todos bem-vindos aí à nossa live, o professor está participando hoje, sendo convidado pela coach Sheila, né? É uma satisfação para a gente poder contribuir com alguma informação aqui. A sua secretária está aí, de plantão do teu lado? Minha secretária sempre firme aqui, colaborando na produção aqui. Fala para ela dar uma olhadinha aqui, ó, por enquanto que a gente conversa, para ver se rola alguma pergunta. Se rolar alguma pergunta, para ela fazer aqui para a gente, tá bom? Tá joia. Tá dado o recado aqui, já está do lado aqui. É isso aí. Mas então, nós temos que observar muito, nós temos que aprender a fazer a leitura do nosso corpo. E quando a gente aprende a fazer isso, nós estamos sendo resilientes. E eu sou especialista em resiliência, e eu já gosto de falar sobre resiliência, e é nada mais, nada menos do que nós pegarmos toda essa bagagem que nós temos, pegar porque todos nós já passamos por dificuldades na nossa vida, e fazer com que a gente tenha aquele conhecimento, opa, peraí, isso acontece comigo, é um problema, mas pode sim ser resolvido. Pode, tudo é possível. E quando se trata do nosso emocional, aí é que é possível mesmo. Tem muitas pessoas que acabam se limitando, falando assim, eu não vou conseguir superar isso já acontece comigo a vida toda e eu não consigo. E eu tenho uma ótima notícia para vocês, porque tudo é possível. Basta vocês confiar e acreditar em vocês mesmos. Tá bom? Isso. Então aprenda. Olha, já vou deixar você falar. Eu adoro falar, né? Fala sério. Ai, gente, e eu falo para vocês, olha, um ótimo exercício para vocês é vocês pegar papel e caneta e começar a escrever tudo que acontece com vocês, todos os sentimentos que vocês têm. E por que vocês têm esses sentimentos que invadem muitas vezes os seus pensamentos, que deixam o coração acelerado? Escreve, coloca tudo no papel. Vai dar uma clareza maior para você sobre como você pensa, sobre como você funciona. E vai te dar maior clareza ainda de como você resolver esse problema. Porque é um problema. E o emocional, nós temos que aceitar de que é uma doença, dependendo do grau que nós estamos de ansiedade e de depressão também. Isso. Muito bem, Sheila. A Camila, ela fala o seguinte ali, ó, falando sobre saúde mental, nós estamos vivendo num momento bem difícil que é a pandemia, né, de forma global. E como é que quem trabalha na área da saúde lida com isso, trabalhando a sua saúde mental? Primeiro passo é, para que você possa dar assistência para alguém, possa cuidar de alguém, você tem que estar bem consigo mesmo. Dificilmente uma pessoa desestabilizada, emocionalmente, com ansiedade, depressão ou dificuldade de planejamento, de organização e de controle da sua vida, independente da esfera que ela está atuando ali, ela vai conseguir ajudar outras pessoas. E para nós que trabalhamos dentro do segmento da saúde, né, se eu recebo um paciente, um surto psicótico, o paciente em surto psicótico, ele perde noção de tempo, de espaço,
de realidade, comece a ter delírios e alucinações, e como é que eu lido com isso? Esse paciente está surtado, se eu der uma bobeirinha, ele me agride, inclusive. Ele me agride. Então, assim, e começa muitas vezes com um processo de ansiedade, que evolui muitas vezes para uma depressão, evolui para uma heteroagressividade, qualquer coisinha ele te agride verbalmente ou fisicamente. E nós, profissionais de saúde, que estamos ali na linha de frente com esse paciente, temos que ter saúde emocional para lidar com a situação, contornar, usando, né, conhecimento técnico-científico, o trabalho do medicamentoso do médico, muitas vezes com tensões mecânicas, para poder estabilizar esse paciente. Quando o indivíduo chega a esse nível, é que a situação realmente está difícil. Ele é um paciente de saúde mental que evoluiu para níveis de ter que tomar medicações e ser controlado muitas vezes fisicamente, né? Então não é fácil. Agora imagine você, o profissional de saúde, conviver todos os dias ou todos os plantões com esse perfil de paciente. Aí ele chega em casa, ele tem que aprender a desligar, porque daí muitas vezes ele tem a sua família, seu filho, seja sua esposa ou com quem ele está vivendo, né? Como é que ele lida com isso? Então tem que ter muita saúde mental para poder distribuir e aprender a desligar, né? Olha, agora aqui em casa eu sou o Luciano, pai de família, eu sou enfermeiro lá em tal lugar, mas agora eu preciso me desligar e continuar vivendo sem transmitir essa carga de estresse ou essa carga de ansiedade que eu vivi no dia a dia, né? Então é mais ou menos por aí que você tem que fazer o controle, né, Camila? Aprender a desligar e dar continuidade na sua vida, não deixando essas situações influenciarem diretamente na sua rotina pós-trabalho. Boa noite, Mara. Mara é mais uma aluna também. Seja bem-vinda, Mara. É isso aí. E uma das coisas que eu aprendi... Opa, subiu aqui. E uma das coisas que eu aprendi a desligar, pode até servir para você também, é você tomar um banho relaxante, para você sentir o momento. Eu gosto do banho, porque quando a água cai ali, você está sentindo a água, você volta para o teu momento presente. Você aproveita o momento. Eu me desligo das coisas que aconteceu ou que está acontecendo fora do banheiro. Eu costumo ficar ali. Eu medito praticamente debaixo do chuveiro. E é bom nós aprendermos a lidar com aqui e com agora, no nosso momento presente. A meditação também ajuda muito nisso. Algumas pessoas, elas falam assim, mas eu vou meditar, mas a minha cabeça não para, eu não consigo parar de pensar. Nunca a nossa cabeça vai parar. Né? As pessoas, às vezes, elas se enganam pensando que eu vou meditar e eu vou ficar ali, não vou pensar em nada. É impossível o nosso cérebro parar de pensar. Então, o que é bom você fazer? Quando você estiver ali, quietinho, escutando uma música relaxante, presta atenção na sua respiração, presta atenção no seu corpo, presta atenção no momento. Você tem que aproveitar o momento que você está ali, vivendo ali, igual aqui, ó. Nós estamos aqui numa live. Não sei se você está sentado no sofá, não sei se você está sentado na cadeira, mas sinta onde você está sentado, sinta o momento que você está vivendo, o que eu estou falando para você. Se você se concentrar no aqui e no agora, você pode reparar que o seu estresse ele vai diminuindo. A respiração, ela é maravilhosa para você, porque quando você está com crise de ansiedade, você precisa trabalhar com a sua respiração. Se você não trabalha com a tua respiração, respira profundamente e solta lentamente, o seu coração ele não vai parar de acelerar. Quando você respira profundamente e solta lentamente, o seu coração vai diminuindo os batimentos cardíacos, a sua mente vai acalmando. Então, existe sim, né, um passo a passo para você se acalmar, para você deixar um pouco o estresse de lado e melhorar a sua ansiedade. Existe. Qual é o que você usa, Luciano? Fala para mim. Existe uma dificuldade muito grande, às vezes, da gente trabalhar, mas o que eu acho mais importante é você tentar trabalhar o equilíbrio, né? E saber Sim. se posicionar, qual é o ambiente que você está
é você avaliar a cena, né? Em que cena eu estou? Aqui eu estou em um ambiente de trabalho, atendendo pacientes com problemas mentais, descompensados, tomando medicações, muitos evoluem para drogadição e outros tipos de situações. Né? A participante Sim. dizendo que foi agredida ali, inclusive, por um paciente psiquiátrico. Isso é muito comum. Né? Você está ali, uma pessoa descompensada, está atendendo alguém, e de repente ele te mete a mão na orelha, né? Você não sabe nem de onde veio o chute, ou o Eu tapa, acho que o né? Luciano já passou por situações assim, hein, Luciano? Já passei por isso, já apanhei também, né? E faz parte do processo de trabalho. Agora, eu vou levar isso para o pessoal? Não. Aí que Não. entra o que eu falei que você tem que aprender a desligar. Você tem que aprender a diferenciar o que é profissional de pessoal, né? E a gente consegue ter essa percepção. Aí você vai ver o paciente tem um quadro de esquizofrenia, por exemplo. E aí? Eu vou processar esse paciente porque ele me agrediu? Se eu for buscar o histórico clínico dele, é chover no molhado. É um paciente que não tem muito noção, na maioria das vezes, do que está fazendo. Agora, o nosso maior desafio, inclusive é o mal do século, a questão da ansiedade e da depressão, que está de mãos dadas ali, é você tentar, de alguma forma, buscar esse equilíbrio, como você mesmo está falando, Sheila, que é você se autoconhecer, trabalhar os seus limites, né? Trabalhar a respiração, meditação, procurar estar em lugares salutares, lugares bons que pode te trazer um bom espírito, né? E uma das questões, o pessoal chegou a me perguntar, por exemplo, por que quando a gente, né, vai repousar à noite, né, parece que as coisas vêm e você não consegue dormir, vira para cá, vira para lá, e fica naquele estresse todo, naquela ansiedade. Naturalmente, quando nós vamos dormir, é como se você tivesse uma atividade física, você malha, malhou a tua região cerebral, malhou o teu corpo, e à noite você vai repousar. Malhei um monte, à noite é que vai crescer os músculos. Acontece uma série de reações hormonais, o seu organismo entra em repouso, e muitas vezes nós ficamos processando aquelas informações, e não sabe o que fazer. É o momento que você tem para meditar, é o momento que você tem para se tranquilizar e botar as coisas em ordem, em repouso, para que você possa se reestabelecer, para que no próximo dia você consiga dar continuidade às suas atividades, sem deixar que essas ansiedades, esses estupores de pensamento possam tomar conta das suas atitudes no dia a dia. E tem aquelas pessoas que é assim, oi, tudo bem, então, o que você falou ali, ela não pode ser contrariada, ela é ansiosa, ela é irrequieta, olha, aquilo que você falou ali está errado. Não, mas eu nunca erro, a única vez que eu pensei que está... A única vez que eu errei foi em pensar que estava errado, o que é isso? Bom dia só para você, para mim está difícil, viu? Não, nada acontece, não sei o que é. Então, são aquelas pessoas irrequietas, estressadas, ansiosas, que ela não consegue trabalhar o seu emocional, e aí acaba tendo problemas de convivência onde quer que ela esteja. Exato. E tem algum alimento que pode ajudar também? Na verdade, se você for conversar com um nutricionista, ele vai rezar sempre a mesma lenda para você. Você precisa equilibrar o teu grupo de alimentos, mas se a gente for trazer, por exemplo, alguns alimentos que ajudam você a acalmar ou alguns alimentos que não faz bem, por exemplo, para você, com as pessoas que gostam de ingerir muito carboidrato, por exemplo, macarrão, pizza, coisa assim, isso pode maximizar a tua irritabilidade por conta de adrenalina, uma série de coisas que você já é estressado, já é Sim. ansioso e ainda se alimenta mal, né? O que isso vai acontecer? Vai maximizar a tua condição, né? Vai maximizar a tua condição. Então, em termos gerais, para qualquer tipo de situação, não para saúde, só para a saúde mental, mas para a saúde física, você sempre tem que equilibrar o grupo de alimentos, nem de mais, nem de menos. Muito bem. E uma coisa também que eu reparei, né, que muitas vezes nós nos sabotamos. Muitas vezes nos sabotamos, sabemos exatamente o que nós devemos fazer, mas nós não fazemos. Isso é um veneno. Isso é um veneno para nós. Quando você sabe exatamente o que você faz para você melhorar o seu estresse e ansiedade. Por exemplo, eu posso fazer uma caminhada ao ar livre,
que me deixa mais calma. Eu sei exatamente o que me acalma, principalmente tomar um banho, sentar com a minha família, mas eu não faço isso e eu fico alimentando aqueles pensamentos de estresse, aqueles pensamentos ruins. Isso praticamente é uma autossabotagem. E essa autossabotagem que você faz com você mesmo, você está se matando. Então é importante, muito importante você saber, né, os seus limites e saber ter forças mesmo para poder ir atrás do prejuízo. Porque estresse e ansiedade, se nós não cuidarmos, causa um prejuízo imenso. Alguns já até colocou aqui nos comentários relacionado à saúde. E não é só a saúde, mas também ao ambiente que nós vivemos, não é? Exatamente. As pessoas que têm problemas de saúde mental, problemas de convivência, sejam leves ou um pouco mais descontrolados, elas começam a desenvolver não só a questão do problema de saúde mental, mas começam a desenvolver problemas clínicos. Ah, eu tenho problema de ansiedade e depressão. E aí você começa a desenvolver umas taquicardias, começa a desenvolver alguns outros problemas que pode ocasionar uma série de outros problemas clínicos, né? É como você ter problema de pressão arterial. Ah, você chega lá no serviço médico e fala assim, oi, tudo bem? O que você vai fazer aqui hoje? Posso te ajudar? Disse, não, eu tô com uma dorzinha aqui na lombar, né? Tô com uma lombalgia, né? Então, mas você tem algum problema de saúde? Não, não, aqui comigo é tudo tranquilo, eu sou perfeito e tal, não sei o quê. Hoje eu quebrei o Paulo em casa e tal, eu não consigo parar em trabalho. Ah, mas eu tenho um problema de pressão arterial também, tá? Mas é tranquilo, eu não tenho nada, né? Você já consegue perceber que aquela pessoa tem um problema identificado ali, né? Mas a pessoa não tem essa percepção. Né? Ela não consegue se autoavaliar para saber qual que é o seu próprio perfil e quando ela está descompensando, porque para ela é muito normal. Né? Por exemplo, você chega lá para ser atendida, você não deixa a pessoa falar. Ela diz que não tem nada, mas você começa a perguntar, não, eu tenho um problema aqui nas costas, eu tenho um umbigo de papagaio aqui, um nervo ciático, um problema de pressão, sabe? Tem tudo. Se você começar a espremer um pouco mais essa laranja, vai sair mais calda, aquela pessoa tem uma série de problemas, mas ela não sabe. Então, são essas pessoas que têm maior dificuldade de relações com as pessoas que elas convivem, né? Queria fazer bem-vindo ali também a psicóloga Araci, que está participando com a gente, a Nelva, ambas dizem que já foram agredidas aí no serviço de saúde. É muito comum, tá? Quem trabalha com psiquiatria, só para vocês terem uma noção, é difícil alguém falar que nunca tomou uma bicuda, um chute, um empurrão, ou às vezes entrou até em luta corporal com algum paciente, porque eles se descompensam. Só para compartilhar uma experiência, gente, uma vez com um paciente psiquiátrico, eu estava dentro de uma clínica, o paciente chegou assim e falou assim, oi, enfermeiro, é o seguinte, eu não vou voltar para o meu quarto, tá? Eu não vou voltar para o meu quarto, é um paciente esquizo, né? Mas começou com uma ansiedade, com uma depressão, foi evoluindo e em algum momento identificaram que ele era esquizofrênico. Eu não vou voltar para o meu quarto porque o travesseiro lá está querendo me matar. Eu falei, mas como assim? O que está acontecendo, rapaz? Não, eu não vou voltar, enfermeiro, porque o travesseiro está querendo me matar, eu não vou voltar lá. Aí, na hora, me deu um insight, você tem que ter jogo de cintura, você não pode entrar na onda do paciente, mas tem que tentar resolver de alguma forma, mesmo que seja de forma paliativa, de momento ali. Eu falei para ele assim, tá, mas e o que você acha da gente trocar essa fronha aí? Eu falei, poxa, não é uma boa mesmo? Liguei para a camareira, para a menina da hotelaria, falei assim, olha, sobe no leito tal, troca a fronha para outra cor e acho que vai dar resultado aí. Dali uns 20 minutos voltou o paciente e falou assim, poxa, enfermeiro, mas você é o cara mesmo, hein? Você salvou minha vida, se não é você. Então imagine vocês o grau de neura que o ser humano chega, né? Nós não podemos deixar chegar a esse nível. A orientação geral é se você perceber que você está descompensando, se você perceber que você tem dificuldade no trabalho por algumas coisas, na sua relação com a família, procure ajuda profissional, seja tratamento terapêutico, seja tratamento medicamentoso ou associado, né? É o que vai te ajudar, né, precocemente a sair desse tipo de situação. Exatamente. E lembrando, ó, a psicóloga Aracela está aqui conosco.
dia 2 agora de outubro, a live é com ela. E nós vamos falar sobre depressão. Então, você já coloca Olha, aí na agenda de vocês, tá bom? Já tá coloca, porque vai certo. ser, ó, show de bola. Se essa aqui com o Luciano já tá show de bola, imagina o cara assim, né, Luciano? É isso aí. Ai, Muito bom. gente. Mas assim, se nós formos ver mesmo, analisar, nós temos muitas histórias para contar. E muitas vezes nós temos tanto é, alguns probleminhas, né, no nosso dia a dia e nós nem percebemos que nós estamos estressados ou que nós estamos ansiosos, né? E são probleminhas assim que muitas vezes parecem normal. Ah, é normal, mas pode ser evitado se nós realmente soubermos identificar como que a ansiedade e a depressão, a ansiedade e o estresse trabalha na nossa vida. E por isso que é importante esse momento aqui, né, conosco, da gente estar se descobrindo, sabendo como nosso corpo funciona, como que a ansiedade e a depressão, elas se diferem. Porque quando a gente realmente descobre isso, e faz uma diferença enorme na nossa vida. Se nós formos parar para observar, né, a ansiedade, o estresse e a depressão, ela é a doença do século. É a doença do século. E dizem que no futuro ainda vai matar muitas pessoas. E algumas pessoas acham que não, que estresse e ansiedade não mata, não, mas acaba matando. Por quê? Porque, Porque você é, acaba, como o Luciano falou, causando muitas coisas no seu corpo, aí causa AVC, não é? As pessoas não sabem lidar com isso, não identificam, vai tomando, vai se automedicando em casa. E essa automedicação acaba também levando ao hospital, não é, Luciano? isso. Muitas vezes, aí você tocou num ponto importante, Sheila. O que acontece é o seguinte: uma boa parcela da população tem o hábito natural de se medicar. Inclusive No consegue Brasil, então, medicar. né? Tudo é fácil no Brasil. Isso mesmo. Inclusive consegue medicações de formas diferenciadas aí e se automedica. E aí vai desenvolvendo esse processo da ansiedade, evolui para o que nós chamamos de um RS, um risco de suicídio, né? E aí eles fazem o que nós chamamos dentro da saúde de intoxicação exógena. Então, o paciente dá entrada lá no pronto-socorro, muitas vezes é pego desacordado dentro de casa, no trabalho, no banheiro, em algum lugar. Ah, o que aconteceu contigo? Ah, eu tomei lá 30 quetiapina, né? Tomei 40 paracetamol. Faz intoxicação Nossa. exógena, isso entra como protocolo para nós como risco de suicídio ou tentativa de suicídio, né? A gente faz todo um procedimento para poder ajudar esse paciente a não ter maiores complicações, mas você veja bem, se você tomar uns 30, 40 paracetamol, você já faz lesão renal. Então ele já está se prejudicando fisicamente por conta da impulsividade, da ansiedade e das atitudes que ele tem tomado com relação a se automedicar. Então fica aqui o alerta para as pessoas que são um pouco ansiosas e precisam trabalhar o seu autocontrole, trabalhar o seu autoconhecimento. Não se automediquem. Não mantenham medicações que não tenham prescrição de um profissional habilitado para suas questões mentais e físicas. Procurem sempre consultar um profissional. Na dúvida, peça ajuda. Esse mês, por exemplo, que nós estamos finalizando, nós trabalhamos a questão do setembro amarelo, né? Que é uma situação que aconteceu lá nos Estados Unidos de um jovem, e isso se disseminou por todo o país, por todo o mundo, basicamente, vários países adotaram o amarelo como um lembrete ao risco do suicídio. Muitas vezes você nem percebe quando você vê aquela pessoa. É um outro problema que nós temos também, que isso poderia gerar uma outra live, um outro material falando sobre suicídio. Nós temos milhões de pessoas, a cada 40 segundos uma pessoa tira a vida no mundo. E muitas vezes começa pelo básico, pela ansiedade, pela depressão, que leva a pessoa ao ápice, que é tirar a própria vida, né? Muitas vezes de várias formas, inclusive se automedicando, se intoxicando. Se a pessoa chega no pronto-socorro, tem uma parada cardiorrespiratória e não dá para reverter o quadro. Isso daí é um perigo, né? Então nós temos que cuidar mesmo, cuidar. E nós temos que cuidar principalmente das pessoas à nossa volta, que muitas vezes elas também sofrem com isso. Às vezes, talvez a gente não, mas as pessoas à nossa volta sofrem com isso. E
acaba... Ah, essa pessoa está com algum problema ou é rebeldia. Pensa que é frescura. E, na verdade, não é. Não é frescura. Boa parte das pessoas que apresentam esse quadro, a maioria das pessoas que não tem muita noção disso, acham que depressão, ansiedade realmente é frescura e que nem existe esse tipo de doença. Uma boa parte da população pensa que doença é quando você vê sangue, quando você sente dor, sofre um acidente ou faz um exame e tem um diagnóstico. Não, gente. A ansiedade, a depressão, o estresse acumulado vai gerando uma série de indicadores dentro do seu organismo, que vai gerando uma série de outras patologias, de outras doenças, e quando você vê, você desenvolveu uma cardiopatia, desenvolveu um câncer, né, desenvolveu uma série de outras doenças que começam ali na base, porque você muta o seu organismo e vai se descompensando e vai acontecendo uma série de coisas e você não é ajudado muitas vezes porque as pessoas acham que é só frescura, você não tem nada. Ah, porque não sei o que quer, isso aqui. Tem pessoas que têm o TOC, né, o transtorno obsessivo compulsivo, ou tem o TAB lá, que é o transtorno afetivo de bipolaridade, ou tem o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, como nós já falamos. Muitas vezes você nem tem um motivo aparente, não tem nenhum gatilho. Simplesmente você já é ansioso por natureza. E aí acaba tendo uma série de problemas aí no dia a dia. Exato. Gente, conhecimento salva vidas. E vocês que estão aqui na live estão de parabéns. Estão de parabéns. Porque vocês estão aprendendo um pouquinho mais para poder lidar no dia a dia de vocês. Ou identificar alguém que sofre com alguma doença, algum transtorno. E é importante, porque nós, seres humanos, nós precisamos ser amados. Nós não conseguimos viver sem amor, sem afeto, sem carinho. Imagine você passando por um problema emocional e ao invés de você receber carinho, a pessoa olha para você e fala assim: é frescura. Para com isso, cria vergonha na cara. A pessoa vai ficar ainda muito mais deprimida, vai ficar ainda muito mais estressada, chateada. Isso não é legal. Não tenho dúvida que se eu perguntar para o Luciano se as pessoas que são internadas na clínica psiquiátrica dele, eu acredito que a maioria, né, Luciano, já deve ter escutado isso e não se sente amado. A maior dificuldade que é o entendimento da família e das pessoas que giram ao seu redor. As pessoas que são apoiadas pelos seus familiares, pelos seus entes queridos e começam uma linha de tratamento, obviamente tem uma maior probabilidade de melhorar e fazer controle do quadro. Mas o que acontece na vida real, no dia a dia, é que muitas vezes a família reprime, né, condena, pré-julga e acaba não ajudando essas pessoas. Então aí é mais um trampolim que somatiza para um agravante daquele paciente. Porque eu briguei com o meu crush. Ficou fraco aqui para mim. Você ouve muito comum dizer assim, muito comum o paciente chegar e falar assim, o que aconteceu contigo? Eu briguei com o meu crush, tomei 30 paracetamol. E aí você chega e vem com aquele... E aí você vem e chega com aquele olhar condenativo, pré-julgando as pessoas e não consegue entender. E a maior dificuldade é que os próprios familiares, as pessoas que geram ao seu redor no seu dia a dia, não dá esse apoio. E é onde que maximiza, que somatiza os problemas das pessoas. Por isso que nós temos aí uma pandemia global, né, com milhões de pessoas sofrendo de ansiedade e depressão. Muitos desses casos poderiam ser revertidos se houvesse esse comprometimento ou essa percepção da população, né, entender que isso é uma doença, isso é um problema global, as pessoas precisam ser ajudadas, as pessoas precisam ser orientadas, e como você bem falou, informação, conhecimento é tudo. Salva vidas, ajuda pessoas, e a gente tem um papel fundamental, que é o que nós estamos fazendo aqui, que é de orientar, que é de buscar informar as pessoas para que a gente possa melhorar esses indicadores. Né?
Exatamente. Bom, nossa, passou 50 minutos. Não tô acreditando. Eu olhei o reloginho aqui, olha, já estamos em 50 minutos de live. Mas, Luciano, qual é o ponto assim que as pessoas precisam muito se informar, que nós ainda não falamos aqui? Pronto. Vamos passar uma alerta aqui. Então, você que está no seu ambiente de trabalho, na sua família, com seus amigos, nas pessoas que giram ao seu redor, se você perceber que as pessoas têm um comportamento diferenciado, né? Ou fala demais, ou fala de menos, ou tem algumas atitudes estranhas, né? Procure identificar o que está acontecendo com essa pessoa, ofereça ajuda, diga para ela que nós temos profissionais habilitados, tanto no setor público quanto no setor privado, para que elas possam fazer uma avaliação de si mesmo e poderem serem orientadas. Quando você chega dentro de um centro de atenção psicossocial, por exemplo, que a gente chama aqui no nosso estado, em Curitiba, de CAPS, e você expõe uma situação, muitas vezes já encaminhado lá pela unidade de saúde, pela UBS, Unidade Básica de Saúde, você vai passar por um acolhimento, uma equipe multiprofissional vai ouvir você com paciência sobre suas questões. O que está acontecendo com você? Olha, eu não consigo me dar bem no meu trabalho, eu vivo brigando com o meu marido, ou seja o que for, né? As coisas estão difíceis e tal. Então você vai passar por uma avaliação com um enfermeiro, é uma triagem que nós chamamos uma anamnese. Você vai passar por uma consulta com um médico psiquiatra. Você vai ser avaliado muitas vezes pelo serviço social, pelo psicólogo, um terapeuta ocupacional, e vão traçar um perfil do seu quadro para fazer um planejamento terapêutico para você, para poder ajudar você nas suas questões, para não deixar que isso se avance, né, e tome outras proporções. Então, a minha orientação, a minha dica é, se você tem convívio com pessoas que têm esse comportamento diferenciado, que você não consegue entender muito bem, oriente essa pessoa a procurar o serviço de saúde. No Brasil, nós temos muitos profissionais capacitados que atendem gratuitamente no serviço público de saúde e têm ajudado a salvar famílias, relacionamentos, trabalhos e convívio com outras pessoas de forma exemplar. Mas nós precisamos ter esse papel de consciência, de orientação e de fazer a nossa parte. Você ama alguém, gosta de alguém, ajude, oriente. É possível reverter o quadro. É possível, sim, não tenho dúvida que é possível. E vamos parar de medo e vamos parar de ignorância, né? Como eu tinha aquela ignorância de falar assim, nossa, psicólogo, psiquiatra é coisa de louco. Não, todos nós, eu acredito que todo ser humano deveria ter um psicólogo para poder entender o que acontece dentro de você. Porque nós sozinhos, muitas vezes, não conseguimos solucionar os nossos problemas pelo simples fato de que a gente não sabe lidar com as nossas próprias emoções. Isso acontece e é normal. E é Isso. normal, porque Ser, ser... nós não fomos Uhum. criados, os nossos pais não nos ensinaram a usar as nossas habilidades para cuidar de uma emoção. Às vezes, quando a gente era criança, a gente chorava, os nossos pais falavam, engole o choro. E hoje eu entendo que quando a gente tem vontade de chorar, a gente tem que chorar. Porque o choro é uma energia. E se a gente segura essa energia dentro da gente, a gente fica com dor de cabeça, o nosso corpo dói, a gente se sente mal. Então, é um veneno falar para uma criança engolir o choro para ela não chorar. Tá com vontade de chorar, chora. E depois a gente vai lá e conversa. Nós temos que aprender a lidar com as nossas emoções e ensinar os nossos filhos e as pessoas que nos cercam a também lidar com as emoções dela, porque é muito importante. Pode falar, Lu. Isso. Ninguém sabe tudo, gente. Entenda o seguinte, nós estamos falando aqui nessa live, eu como profissional de saúde, a Sheila como especialista em resiliência emocional, coach, né? Vivendo e estando diretamente ligada a pessoas, sempre conversando com pessoas, ouvindo suas questões, analisando e procurando orientar. Ninguém é autossuficiente em tudo.
Ser autossuficiente não é saber tudo ou fazer tudo, mas é ter a capacidade de entender que você precisa de ajuda e que outras pessoas podem te ajudar. Então, autossuficiência é você entender que você está num quadro e que eu tenho outros profissionais e outras pessoas que podem me auxiliar naquilo que eu preciso. Ah, se eu sou enfermeiro, eu não sou advogado. Se eu preciso de um advogado, eu vou no advogado. Se eu sou médico, eu cuido da parte de medicina, diagnóstico, pré-diagnósticos, procedimentos, coisas assim. Mas se eu precisar de um engenheiro, eu vou no engenheiro. Então, a pessoa se autoconhecer, ser autossuficiente, entender suas questões, procurar ajuda, é você entender isso, né? Buscar que você tem problemas, precisa de ajuda e procurar a ajuda certa com o profissional certo. Isso é ser autossuficiente, porque nós não somos sabidos em tudo. Nós temos Sim. nossas profissões, nossas experiências, mas nós precisamos entender que ninguém é ninguém sozinho e que em algum momento nós precisamos sinalizar: oi, ei, aqui, ó, eu preciso de ajuda. Será que você pode me dar uma orientação? Como a Sheila falou, olha, eu preciso de uma orientação de um profissional psicólogo, eu preciso de um procedimento, uma orientação de um profissional enfermeiro, eu preciso de uma orientação de um coach, alguém que estudou para aquilo, buscou orientações, buscou informações, ele pode me auxiliar. E a gente tentar fazer o equilíbrio, que é o nosso grande desafio, para que a gente para que não venhamos ter outros problemas de forma geral na nossa vida. É isso aí. Gente, mas nós chegamos ao fim da nossa live, porque daqui a pouco, né, o Instagram já nos corta. O nosso bate-papo tá tão gostoso, Luciano. Eu tô aprendendo muito com você. Muito obrigada por você ter aceito, né? Praticamente nós nos entendemos assim na mesma hora. Mas enfim, eu amei você aqui e eu espero que esses momentos aconteçam muito mais vezes. Eu que agradeço o convite. Agradeço também a oportunidade de poder aprender, né, com você, e agradeço também as pessoas que estão participando, nossos alunos, outras pessoas que já te conhecem também o seu trabalho, dizer que você faz um trabalho maravilhoso aí ajudando as pessoas a se encontrarem, a trabalhar suas questões para viver melhor. E esse é o nosso objetivo. Nós estamos Sim. vivendo um momento difícil, de pandemia, série de problemas sociais no nosso país, em outras situações, e o nosso papel aqui é poder ajudar, é poder somatizar. Não somos donos da verdade, não sabemos tudo, mas o pouco que a gente pode contribuir, a gente tem tentado fazer para ajudar. Agradeço aí o convite e espero que possamos ter outras oportunidades, tá bom? Aprendi bastante, foi muito bom estar aqui com você e com as pessoas que participaram conosco. É isso aí. Obrigada a todos vocês que estiveram aqui. Um super beijo no coração de cada um de vocês. E essa live vai ficar salva. Depois vocês vão lá, assistam novamente, façam as anotações de vocês e pegam aquilo que mais você se identificou para poder colocar em prática na sua vida. Tenho certeza de que vai mudar a sua vida e vai mudar a vida das pessoas que cercam você. Quando a gente muda, né, o nosso comportamento e é uma pessoa mais feliz, tudo na nossa vida fica mais colorido, né, Luciano? Exatamente. Entendam vocês que estão participando conosco que vocês são os únicos agentes transformadores da vida de vocês. Não importa o que vocês estão passando, não importa de que buraco vocês saíram, não importa o que vocês estão vivendo, o que viveram no passado, o que estão vivendo e o que pretendem fazer no futuro. Aprendam que vocês são os únicos responsáveis pela transformação na vida de vocês para fazer aquilo que vocês quiserem. Sejam felizes e corram atrás, as coisas vão acontecer no momento certo. Tá bom? Perfeito. Então tá bom, gente. Até a próxima. Um beijo no coração de vocês, tá? Tchau. Uma ótima noite a todos. Beijão, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, Débora. Tô vendo aqui. Parabéns pelo conteúdo.